conhece. Eu venci o mundo, irmãos, para não demorar muito, escute isso. Quando nós olhamos para o que Cristo está palestrando com seus discípulos no capítulo 16, versículo 33, nós vemos que Cristo está dizendo para eles algumas realidades de quem carrega um ministério. Escute isso. Cristo está expondo para os discípulos uma realidade de quem carrega um chamado. Tanto que no versículo 32, Cristo diz o seguinte para eles: está chegando a hora que será cada um disperso para um lado, e vocês vão me deixar só. Mas Cristo dá uma palavra de garantia. Qual é a palavra? Mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Cristo está dizendo que o abandono é uma das realidades de quem carrega um chamado. E quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Cristo, nós vemos que desde o seu nascimento Cristo lidou com as dificuldades ministeriais. Quando nós olhamos, missionária Elisandra, para toda a Bíblia Sagrada, nós vemos que todo aquele que foi escolhido por Deus sempre passou por desafios em sua vida. Seja o desafio falta de fé, desânimo, perseguição, calúnia, provação, desertos. Quem carrega chamado passa por desafios ministeriais. Pastor, me prova? Sim. Você olha para Abraão. Abraão passou pelo desafio da fé, de ter que sair da sua casa para dar ouvido a uma voz que ele nunca ouviu antes. Quando nós olhamos para Daniel, que era escolhido da ordem nobre de Israel, teve que largar a sua cidade, porque Deus entregou Israel na mão de Nabucodonosor e foi parar no meio do ministério, dentro de uma cova com o leão faminto, mas Deus fechando a boca do leão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o próprio Cristo, desde a sua mocidade, passou por desafios. Herodes querendo matar, escriba e fariseu querendo envergonhar pela própria palavra. Quando nós olhamos para Cristo, a via dolorosa foi desafio ministerial, porque o próprio olhou para o Pai e disse: Senhor, se possível, Pai, me livra, porque ele já sabia da dor que era, mas o Pai não livrou. Quando nós olhamos para a vida do pastor presidente da primeira igreja, Pedro, nós vemos que a cruz de cabeça para baixo a qual ele morreu, e as perseguições ministeriais também aconteceram na sua vida. Quando nós olhamos para aquele que é conhecido como o maior dos apóstolos, Paulo, nós vemos que teve o desafio da fome no deserto, o desafio da sede no deserto, o desafio dos açoites nas costas, o desafio de ser entregue a prisões durante a sua caminhada, o desafio de 4 naufrágios, o desafio de abandono de companheiros ministeriais. Quando nós olhamos para a vida de quem carrega o ministério, nós vemos que apesar dos desafios, Deus sempre liberou uma palavra de certeza sobre a vida de cada um deles. Eu vou repetir isso. Apesar dos desafios, olha para mim, Deus sempre liberou uma palavra de certeza sobre a vida de cada um deles. Paulo, me provo no capítulo, escute isso, 1º versículo 18 de Jeremias. Deus já tinha chamado ele como profeta no versículo 4, mas no 18 Deus dá 4 classes para Jeremias, dizendo: eles vão te perseguir. E quem são? Os reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e todo o povo dessa terra vão se levantar contra ti. Desafio do ministério. E qual é a palavra de certeza? Versículo 19: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É pela minha força, não, é porque eu estou contigo. Eu estou sentindo graça aqui. Lá vai a primeira palavra para quem tem mão para levantar. Hoje é dia de festa. Hoje quem chora é o diabo. Assim diz o Senhor. Tem desafio? Tem provação? Tem, mas existe uma palavra, remande façaraia, que te garante de pé no meio da tua trajetória.
mais fundo para você pegar. Você lembra de Cristo? Desafio ministerial, tentado pelo diabo no deserto. Você lembra de Cristo? Desafio ministerial, teve que fugir para o deserto quando ainda era bebê, para escapar da mão de Herodes. Desafio ministerial. Você lembra de Cristo? Aquele que desacreditaram dele dizendo: expulse e opera pelo próprio diabo, não é Deus na vida dele. Desafio ministerial. Você lembra de Cristo? Quando pregava, alguém refutava. Quando falava, alguém discutia. Quando ia caminhando, alguém tentava prender, alguém tentava matar, armavam cilada para matar ele. E qual é a certeza do ministério de Cristo? Quando ele levanta das águas no Jordão, há 3 sinais no céu e eu termino. O primeiro sinal, o céu se abriu. Nunca houve, porque na vida de quem tem chamado não existe céu fechado, Márcio. Não existe céu fechado, José. Na vida de quem tem chamado, o céu está sempre aberto. Segundo sinal, o Espírito desceu como uma forma de pomba, porque na vida de quem tem chamado não carrega ministério vazio, carrega ministério cheio do Espírito. E qual é o terceiro sinal, pastor? Uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem a minha alma, em quem a minha alma, em quem a minha... Eu não sei se você vai pegar, mas isso aqui é para você voar do banco. Lá vai para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Assim diz o Senhor. No primeiro mês dessa igreja teve desafio da dúvida. No segundo mês o diabo tentou parar com incerteza. No terceiro mês, José, houve aquele desequilíbrio de um lado para o outro. Aí chegou na metade da caminhada, a dúvida bate, a incerteza bate, a insegurança bate, a prova começa a vir, o abandono começa a vir, a traição bate na porta, a dúvida chega na porta, o milagre parece que demora, tudo parece que está atrasado. Aí chegou no 10º mês, o diabo olhou e falou: o teu barco está quase afundando e tu ainda vai continuar de pé, meu filho. Tá tudo dando errado na tua vida e tu vai continuar orando, tu vai continuar indo para culto, tu vai continuar fazendo campanha, tu vai continuar abrindo igreja. Aí hoje, o ano de edificados na rocha, quando o diabo achou que ia parar por causa do desafio do ministério, o céu se abriu mais uma vez, a presença desceu sobre esse lugar e a voz está confirmando: ninguém vai te parar, porque eu estou aqui. Se você crê nessa palavra, levante a tua mão mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Assim diz o Senhor. Eu não estou profetizando sobre a vida de alguém, aleluia, que não carrega um propósito. Tu tem promessa, tu tem chamado, tu tem sonhos, e Deus está dizendo: se os desafios até hoje não te parou, se prepara, porque o ano de